Bom dia, galera. Hoje a nossa aula vai ser por aqui, tá? Vai ser gravado, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão poder me chamar. Vou estar disponível lá na sala de aula virtual. Se for necessário que a gente tenha uma aula ao vivo, é só dizer que aí eu entro ao vivo também, tá? Então, a princípio eu estou colocando o vídeo para vocês, mas qualquer dúvida, caso seja necessário, a gente coloca a aula ao vivo também de boa, tá? Então, para quem não entendeu o que tiver aí gravado, é só me chamar que a gente conversa e eu tiro as dúvidas de repente ao vivo com vocês, tá? E durante o nosso horário eu vou estar disponível para vocês, tá? Então, qualquer dúvida pode perguntar que a gente entra ao vivo. Apesar de colocar só no nosso horário, mas vocês sabem que pode até estender, né? A qualquer momento que vocês tiverem dúvida, é só chamar que eu tento ajudar vocês. Galera, então vamos lá. A gente vai continuar aqui. Isso aqui é uma continuaçãozinha da matéria que a gente estava estudando, né? A gente estava falando sobre trabalho, vimos que trabalho é uma forma de energia, é uma energia que a gente utiliza para deslocar, para mudar um corpo de posição. Aí tem lá a fórmula do trabalho. Depois nós falamos sobre potência, rendimento. Então as outras aulas foram basicamente sobre isso, tá? E agora a gente vai falar mais específico de dois tipos de energias, tá? Que uma é a energia cinética e a outra é a energia potencial. Então vamos lá, vamos começar, tá? Deixa eu só aqui. Agora foi. Então vamos lá, galera. A energia cinética é uma energia que está associada com movimento. Todo corpo que se movimenta precisa de energia. Quanto mais rápido você se movimentar, quanto maior a sua velocidade, mais energia você vai precisar. Então essa energia ela está relacionada com a velocidade. Como é que a gente calcula a energia cinética? Aí a fórmula está aqui, ó. Energia cinética é igual à massa do corpo. Essa massa tem que estar medida em quilogramas, né, que é o Sistema Internacional de Medidas, e vezes a velocidade ao quadrado, lembrando que a velocidade também tem que estar no sistema internacional, medida em metros por segundo. Isso tudo dividido por 2. Então, para calcular a energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Repare que pela equação, quanto maior a velocidade, maior vai ser a energia cinética. Então a energia cinética está relacionada com a velocidade. Se a sua velocidade for zero, se você estiver parado, então a sua energia cinética também vai ser zero. Então, para ter energia cinética, precisa ter velocidade. Você tem que estar se movendo em relação a alguma coisa, tá? Então já começa por aí, tá? Observação importante. Só tem energia cinética quem tem velocidade. Se você não tem velocidade, sua energia cinética vai ser zero. Aí aqui a gente vai chegar agora num resultado muito bacana, tá? Que é chamado de teorema da energia cinética. Vamos primeiro lembrar de um negócio aqui que provavelmente não, com toda certeza vocês estudaram no ano passado. Alguém consegue lembrar qual é a segunda lei de Newton? Segunda lei de Newton é aquela da fórmula, essa daqui, ó. Força resultante é igual a m vezes a. Vocês conseguem lembrar também da equação de Torricelli? Isso aí certamente vocês viram ano passado também. A equação de Torricelli é essa equação aqui, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a, que é a aceleração, vezes o d, que é a distância. Lá provavelmente vocês deveriam usar o ΔS no lugar desse d. Então o que eu quero fazer com vocês aqui? Eu quero isolar essa aceleração aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar o V0 para o outro lado, ele vai diminuindo, e depois esse 2 e esse D que está aqui, eles estão aqui multiplicando, eles vão passar para lá, dividindo. Deixa eu botar aqui. Vai passar para lá, dividindo. Então a equação vai ficar assim, ó. A aceleração é igual a v ao quadrado menos v0 ao quadrado mais 2 vezes d. Eita, peraí. Voltou. Deixa
eu apagar isso aqui. Pronto. Foi. Bom, então, aí repare o seguinte. Essas duas equações que eu acabei de mostrar aqui para vocês, a segunda lei de Newton e essa equação de Torricelli, no lugar desse A, eu vou substituir por isso aqui, ó. E eu vou montar uma outra equaçãozinha para vocês. Então vai ficar assim, ó, no lugar do A, eu vou substituir por isso que está aqui. Então vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? No lugar que seria isso aqui, seria o A de aceleração. Aí eu coloquei o quanto que a conclusão que eu cheguei ali embaixo usando a equação de Torricelli. Então deixa eu apagar isso aqui para melhorar a nossa visão. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Esse D que está ali embaixo eu vou jogar para lá multiplicando. Aí vai ficar assim, ó. E agora esse M que eu tenho aqui eu vou fazer uma distributiva assim, ó. Então a equação passa a ficar desse jeito, desse formato aqui. Só que agora repara o seguinte, galera. Olha só, olha o resultado que nós chegamos. Força vezes distância, isso não seria trabalho? Né? Pegar força, multiplicar pela distância é trabalho. E o que é esse mv ao quadrado aqui sobre 2? Não seria a energia cinética? Então, olha só, deixa eu só apagar isso aqui de novo. Então a conclusão que eu chego é o seguinte, que trabalho, que é isso aqui, ó, vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então a gente chegou a um outro resultado de como calcular o trabalho. O trabalho, em outras palavras, ele vai ser igual à variação da energia cinética. E o que é a variação da energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, repare que a energia cinética ela está relacionada com a velocidade. Se você não tem mudança de velocidade, a energia cinética final e inicial vão ser iguais, né? Porque a velocidade vai ser a mesma. Diminuindo uma pela outra, eu vou ter trabalho zero. Então, para ter trabalho, eu preciso ter mudança de velocidade. Então, galera, só para concluir, isso que eu acabei de montar aqui com vocês seria uma nova maneira de se calcular o trabalho. O trabalho ele é dado pela variação da energia cinética. O que é a variação da energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, é uma nova maneira de se calcular trabalho, tá? Esse teorema aí é chamado de teorema da energia cinética, que a gente vai usar daqui a pouco em alguns exercícios, tá? Então, galera, para ter energia cinética, você precisa ter velocidade, tá? Tá aqui, ó, para ter energia cinética, eu preciso de velocidade, tá? E aqui foi uma nova maneira de se calcular o trabalho. O trabalho é dado pela variação da energia cinética. Então vamos continuar, tá? Uma outra forma que eu queria mostrar para vocês de energia é a energia potencial gravitacional. Bom, primeiro, o que é energia potencial? É aquela energia que você tem acumulada, mas você não está utilizando naquele momento. Por exemplo, assim, ó, se você pegar um objeto e ficar segurando a uma certa altura do chão, igual tá aqui, ó, ele está a uma certa altura do chão. Você está segurando ele. Aí eu poderia perguntar para você assim, ó, esse objeto ele tem energia? Aí você poderia pensar, não, acho que não tem. Mas eu te digo, se você soltar, esse objeto vai se mover? Vai, né? Porque a gravidade está puxando ele para baixo. Então ele tinha uma energia acumulada, só que ele não estava utilizando. Porque se ele não tivesse energia, se você soltasse, ele iria ficar parado no ar. E não é isso que acontece. Ele vai se mover para baixo porque ele tinha uma energia. Tá? Para você poder se mover, você precisa de energia. Se você não tem energia, você vai ficar parado. Essa energia aí no caso é chamada de gravitacional. Por quê? Porque é a gravidade que vai estar puxando ele para baixo. Essa energia depende da altura na qual você está. Como assim? Se você pega um objeto e salta de uma altura bem pequenininha, aí ele vai se mover para o chão e vai chegar no chão com uma certa velocidade. Se você largar de uma altura maior, ele já vai chegar com uma velocidade maior também, não vai? Então isso quer dizer que quanto maior é a altura,
maior foi a energia acumulada. Então, para a gente calcular essa energia potencial gravitacional, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Energia potencial gravitacional é igual a m vezes g vezes h, onde o m eu já sei que é a massa, o g é a aceleração da gravidade e o h vai ser a altura. Então, para você ter energia potencial gravitacional, você tem que ter uma certa altura em relação ao chão. Se você já estiver no chão, você vai ter energia potencial gravitacional? Não. Por quê? Porque a sua altura vai ser zero. Tá? Então, para ter energia potencial gravitacional, a gente precisa ter altura. Tá? Ele não pode estar no chão. Se você for reparar essa fórmula aqui, ela lembra um pouquinho aquela fórmula do trabalho da força-peso, que é trabalho igual a peso vezes altura, onde o peso seria esse mg aqui, ó. Né? É assim que se calcula a força-peso, é massa vezes a gravidade. Então é praticamente a mesma coisa, tá? Só que aqui a gente vai chamar de energia potencial gravitacional. Uma outra forma de energia potencial é chamada de potencial elástica. A energia potencial elástica a gente vai sempre associar ela com corpos elástico, né? Ou um elástico mesmo, uma mola, por exemplo, que é a situação que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Imagina que eu tenho assim uma mola e ela está nessa situação aí na sua posição de equilíbrio. O que é a posição de equilíbrio? É aquela posição que ela não se move, ela está ali parada. O que aconteceria se você pegasse essa mola e esticasse ela e fizesse com que ela sofresse essa deformação X aí, ó? Ela esticou um tamanho X. Se você aqui agora soltar essa mola, ela vai continuar nessa posição? Não, ela vai tentar voltar para a posição que ela estava antes, né? Que é a posição de equilíbrio aqui. Então, se ela se move, é porque ela passou a ter uma energia. E essa energia é chamada de potencial elástica. Reparem que esse F aqui é a força que você está fazendo. Esse outro F aqui é a força que a mola está fazendo, que é chamada de força elástica. É a força que ela está fazendo para tentar voltar para a posição que ela estava antes. Bom, e como é que a gente vai calcular o valor dessa energia acumulada? Quanto mais você esticar a mola, maior vai ser a energia. Né? Então ela vai ser dada por essa equaçãozinha aqui. Ó. A energia potencial elástica é igual a K vezes x ao quadrado sobre 2, onde esse K ele se chama, é chamado de constante elástica da mola. Cada mola vai ter um valor de K diferente. E o valor do x é a deformação sofrida pela mola. É o quanto você esticou a mola. Reparem, galera, que esse K, que é a constante elástica da mola, vai variar de mola para mola. Né? Tem mola que você consegue esticar ela com mais facilidade do que outras, né? Quanto maior o valor do K, mais rígida vai ser a mola. Por exemplo, a mola da suspensão de um carro é uma mola bem rígida, né? Porque a constante elástica dela é bem elevada. E já que nós falamos sobre a força elástica aqui, vale a pena a gente lembrar como é que se calcula a força elástica. É dado por essa equaçãozinha aqui, ó. Força elástica é igual a K vezes X, onde o K é a constante elástica da mola e esse X é a deformação que a mola sofreu. Tá? Então, galera, resumindo a história. Energia cinética. Energia cinética é uma energia associada a movimento. Só tem energia cinética quem tem velocidade. Energia potencial gravitacional. É uma energia relacionada com a altura. Eu preciso estar a uma certa altura do chão. E a energia potencial elástica, eu preciso ter uma mola ou um elástico ou algo parecido com isso, tá? Então cada energia está associada com uma coisa. Bom, pelo que a gente acabou de ver, né, que a energia cinética, ou melhor, todas essas energias, elas vão ter a mesma unidade de medida do trabalho, né? Porque o trabalho também é uma forma de energia e elas vão ser medidas sempre em Joule, tá? Isso pelo Sistema Internacional de Medidas. Então, pelo Sistema Internacional de Medidas, todas as formas de energias são medidas sempre em
Joule, tá? Então, falou energia, é Joule pelo Sistema Internacional de Medidas. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui então, tá? Deixa eu só ver aqui. Tá. Agora eu tenho aqui uns exercícios resolvidos para a gente poder ver como é que a gente vai resolver isso, tá? Como é que fica a aplicação desses exercícios. Então vamos lá, primeira questão. Um corpo de 10 kg... Não, perdão, um corpo de 10 kg parte do repouso sob a ação de uma força constante paralela à trajetória e 5 segundos depois atinge a velocidade de 15 metros por segundo. Então o corpo estava parado, foi aplicada uma força sobre ele e 5 segundos depois ele está com velocidade de 15 metros por segundo. Determine sua energia cinética no instante 5 segundos e o trabalho da força suposta única que atua no corpo no intervalo de 0 a 5 segundos. Então, de 0 a 5 segundos, a gente vai considerar que só teve uma força agindo nesse corpo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, velocidade inicial, 0, porque ele estava em repouso. A massa dele é de 10 kg e a questão falou que depois de 5 segundos, a velocidade dele passou a ser 15 metros por segundo. Então, consegui separar essas informações aqui, tá? Como é que a gente calcula a energia cinética, que é a primeira coisa que ele pediu aqui, ó? Para calcular a energia cinética, é só usar a fórmula da energia cinética, que é essa daí. No lugar do M e do V, eu vou substituir esses valores aqui, ó, 10 e 15. Lembrando que ele quer saber a energia cinética no instante de 5 segundos. E 5 segundos ele vai estar com essa velocidade aqui. Então vamos lá colocar as informações. Ó. Vai ficar a energia cinética igual a 10 vezes 15 ao quadrado sobre 2. 15 ao quadrado é 225. Multiplica por 10 vai dar 2.250. Dividido por 2 vai dar 1.125 joules. Então, com velocidade de 15 metros por segundo, a energia que ele precisa é essa daqui, ó, 1.125 joules. Essa vai ser a energia cinética dele para aquela velocidade ali. Aí, além disso, ele pede agora para a gente calcular o trabalho da força. Como é que a gente vai poder calcular o trabalho da força? A gente não tem a força aí, né? Não dá para usar aquela fórmula antiga. Ou até daria, mas aí você teria que calcular a aceleração, para depois calcular a força e depois o trabalho. Então dá para a gente usar direto essa equaçãozinha aqui, ó. Trabalho é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial, que é o teorema da energia cinética que eu coloquei para vocês lá no início do slide. Então aí a gente já vê o seguinte, ó, a velocidade inicial dele é 0. Então a energia cinética dele inicial vai ser 0, né? Por quê? Para ter energia cinética eu preciso de velocidade. Se ele não tem inicialmente velocidade, ele não vai ter energia cinética. Então sobrou isso aqui pra gente, ó. Trabalho igual a energia cinética final. Essa energia cinética final eu já calculei aqui, ó. É 1.125 joules. Então o trabalho vai ser 1.125 joules. Pronto. Matamos essa questão, tá? Calculamos a energia cinética e depois calculamos o trabalho. Coincidiu de ser a mesma coisa, tá? Mas só foi a mesma coisa por quê? Porque a energia cinética inicial dele foi 0. E ela foi 0 por quê? Porque a velocidade inicial dele foi 0, tá? Então, acho que tranquila essa questão, né? Acho que uma próxima, ó. Um projétil de 10 gramas atinge perpendicularmente uma parede. Então esse projétil chegou na parede formando um ângulo de 90 graus com velocidade de 600 metros por segundo e ali penetra 20 centímetros na direção do movimento. Determine a intensidade da força de resistência oposta pela parede à penetração, supondo essa força constante. Então, para a gente representar, seria essa situação que está aí. Ó. Aqui eu tenho o objeto chegando na parede. Então, ele tinha uma velocidade inicial de
600 metros por segundo. Conforme ele vai penetrando na parede, ele vai perdendo velocidade. Por quê? Porque a parede ela faz uma força no sentido contrário ao movimento. Né? Ele estava indo para a direita, então a parede faz uma força no sentido contrário, que é para a esquerda. Como a parede está fazendo uma força no sentido contrário, ele vai diminuindo de velocidade até chegar à velocidade zero. E nisso ele sofreu um deslocamento, que foi a penetração dele nessa parede, 20 centímetros. Então aí a questão está querendo calcular qual é o valor dessa força. Aí como é que a gente vai fazer isso então? Da seguinte maneira, vamos colher aqui as informações. Ó. A massa dele é de 10 gramas do projétil. Velocidade inicial, 600 metros por segundo. Ele penetra 20 centímetros na parede. Né? Foi a distância que ele percorreu ali. A velocidade final dele vai ser zero, porque ele fica alojado dentro da parede, né? Ele fica parado. A força é o que a gente está querendo calcular. Aí só tem uma observação primeiro. Ó. Aquela massa que está aqui em cima, ela está em gramas. Eu vou passar para o sistema internacional, que é quilogramas. Vou ter que dividir por 1000, que vai dar 0,01 quilograma. A distância aqui também está medida em centímetros. Vou ter que passar para o sistema internacional, que é metros. É só dividir por 100, que vai dar 0,2 metros. Aí agora dá para a gente tentar calcular. Dá para a gente tentar calcular a força. Como? Vou usar essa equaçãozinha aqui, ó. Tá lá no início, lá no primeiro slide do teorema da energia cinética. Tá aqui, ó. Força vezes distância, que seria o trabalho, vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então aí agora é só a gente substituir, tá? Reparem que a velocidade final é zero. Então quando eu substituir isso aqui, vai dar zero. Né? Porque 0 ao quadrado é zero, vezes qualquer coisa dá zero, dividido por 2 dá zero. Então a equação ficou simplesmente assim, ó. E agora é só substituir as informações, ó. A gente tem o valor do D, que é 0,2, tinha o valor da massa, que é 0,01, e tem a velocidade inicial, que é 600. Então agora é só resolver, galera. Ó, primeiro a gente teria que fazer 600 ao quadrado, daria 36.000. Depois multiplicaria por 0,01. Aí vai dar 3.600, vai ficar assim, ó, dividido por 2. Agora divide 3.600 dividido por 2, vai dar 1.800. Esse 0,2 está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E agora fazendo a divisão vai dar 9.000 newtons. Aí você pergunta, mas por que deu negativo? Deu negativo por quê? Porque essa força aqui, ó, que é essa, ela foi contrária ao movimento, por isso que ele deu negativo. Se tivesse dado positivo, seria se a força tivesse no mesmo sentido do movimento. Né? No caso, o projétil se moveu para a direita aqui e a força ela está agindo no sentido contrário, para a esquerda. Por isso que o resultado ali deu negativo. Tá? Então a gente conseguimos calcular qual foi a força que a parede exerceu sobre o projétil enquanto o projétil estava se deslocando na parede. Terceira questão, galera. Um pequeno bloco de massa 2 kg encontra-se inicialmente num ponto O. A força resultante F, que passa a agir no bloco, o faz mover-se ao longo de um eixo OX. A intensidade da força F varia de acordo com o gráfico. Determina a velocidade do bloco após se deslocar 4 metros. Então, aqui eu tenho o deslocamento dele, que foi um deslocamento de 4 metros. Reparem que a força inicialmente ela foi constante de 12 newtons e depois ela começou a cair. A questão está querendo descobrir, quando ele chegar nessa posição aqui de 4 metros, com que velocidade ele vai estar. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Vou fazer da seguinte forma. Vamos primeiro colher as informações ali do enunciado, tá? A massa do corpo é 2 kg. A velocidade inicial dele era zero, né? Porque ele diz aqui que o cara estava em repouso. A distância que ele percorreu foi de 4 metros, tá?
E a velocidade final é o que eu estou querendo descobrir, né? Com que velocidade ele vai estar. Vocês lembram que nós já estudamos o seguinte: quando eu tenho um gráfico da força em função da distância, se a gente calcula essa área aqui, a gente descobre o valor do trabalho. E é isso que a gente vai usar. Então, ó, deixa eu apagar isso aqui. Calculando a área daquela figura, eu vou descobrir o trabalho. Então, vou usar aqui o teorema da energia cinética de novo. Ó. Trabalho é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A gente ali já pode ver que a velocidade inicial é zero. Então, quando eu substituir lá na equação assim, ó, aquela parte ali toda vai dar zero. E o trabalho, eu já sei que é a área dessa figura aqui, ó. E aqui está formado um trapézio. Aí como é que se calcula a área do trapézio? É base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tá? Então, por isso que a equação ficou desse jeito aí. Tá? Deixa eu apagar aqui. A base maior, que é esse Bzão, vale 4, que seria isso aqui, ó. A base menor vai ser essa medida aqui, que é 2. E a altura vai ser isso aqui, ó, que é 12. Então, substituindo essas informações ali, a gente vai ficar assim, ó. Aí aqui agora é questão de matemática, tá? Você resolve o que você quiser resolver primeiro. Vou simplificar o 2 de baixo ali no denominador. Vou somar dentro do parênteses, vai ficar 6, né? 4 mais 2. Multiplicando 12 vezes 6 ficaria 72. Aí esse 2 aqui, ó, passa para o outro lado dividindo e vai ficar desse jeito aqui. 72 dividido por 2 dá 36. Tá elevado ao quadrado, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. E a raiz quadrada de 36 é 6 metros por segundo. Então a gente calculou. Quando ele estiver lá depois dele ter se deslocado 4 metros, a velocidade que ele vai estar é de 6 metros por segundo. Tranquilo, galera? Bom, e aqui agora, esse arquivo também está em PDF para vocês. Eu coloquei uns exercícios aqui, ó. Aqui tem 4 e aqui tem mais. Peraí, só errei a numeração aqui, tá? Aqui, ó, 4. Aqui era para ser o 5, né? Então, 5, 6 são 7 exercícios para vocês tentarem fazer. Qualquer dúvida, só perguntar, tá? Estou aqui à disposição de vocês, galera. Galera, um forte abraço, tá? Espero que todos estejam bem. Daqui a pouco a gente está junto de novo aí, tá? Valeu!